Olá, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma tarde para mais uma livezinha na presença de Deus. Desde já eu quero convidar vocês para junto comigo falar um pouquinho sobre que o Evangelho ele nos liberta da religiosidade, né? Na verdade, o judaísmo, o islamismo, o espiritismo, o baionismo, o catolicismo, o kardecismo, né? E, infelizmente até o cristianismo se tornou uma religião sem vida, sem força, né? E isso é muito lamentável, é lamentável. Desde já eu peço que você deixe seu likezinho quando você ver esse vídeo, se você quiser compartilhar. Na verdade, o Evangelho é a notícia alegre, né? É a notícia de que Jesus, o Messias, é Salvador e Ele já nos salvou, né? E nada do que nós venhamos fazer pelo seu reino nos torna merecedores, né, da salvação que Ele nos deu de graça, enquanto éramos ainda pecadores. Aqui no livro de Romanos, na palavra de Deus, capítulo 5, no versículo 8, né? Romanos 5, 8, o apóstolo Paulo, ele traz aqui um ensinamento muito valioso nesse sentido. Romanos 5, 8, Paulo fala assim, olha o que Paulo diz em Romanos 5, 8. Olha que diz, ó, tá? Mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que interessante, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? E quando os cristãos deixaram de basear a sua fé e conduta nesse princípio, né? Nesses princípios, se tornou também uma seita. Porque quando nós deixarmos esse princípio que Paulo nos declara e começar a basear em outras coisas, nós não somos mais viáveis. Em Marcos 2, 18, Jesus disse, ora, a palavra diz, ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E, né, aí, na verdade, né, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe, né? Disseram-lhe, por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, né? E não jejuam os seus discípulos? Olha a resposta de Jesus. Jesus disse-lhes, podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está ainda eles com o esposo? Não é? Enquanto tem consigo o esposo, não pode jejuar. Mas disse, virão dias, mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Né? Ninguém deita remendo novo, de pano novo, numa roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a ruptura fica maior ainda. Não é? E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Né? De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, entorna-se os vinhos e os odres, estraga-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Sabe, no Antigo Testamento, prescrevia o jejum, né, apenas no dia da expiação, Levítico 16, versículo 29. Mas os fariseus, eles prescreviam o jejum né, as segundas, terças e terças-feiras, né, que está lá em Lucas, isso deve estar em Lucas 18, 12, né? Sempre vai existir uma tentativa do diabo, não é, em criticar uma obra completa, só para tentar desanimar os obreiros e tirá-los do foco que Deus determinou que ficassem, não é? Isso sempre vai existir. Pode observar, sempre que vem uma crítica comparativa, traz consigo também a intenção de fazer com que olhem para a opção, né, que o crítico apontou que seja favorita a ela, não é? Mas na verdade o presente
é um período de alegria, de celebração, enquanto está com eles o esposo, conforme disse Jesus. Jesus disse-lhes: porém, porventura, os filhos das bodas jejuam enquanto está com eles o esposo, né? Enquanto tem consigo o esposo, não pode jejuar. Enquanto sentimos o esposo presente, enquanto estamos presentes, então sentimos Jesus presente. É só festa, é alegria, estamos perfeitamente ligados na videira verdadeira, né? E para darmos fruto, né? É estar conectado em Jesus através do Espírito Santo, não é verdade? Mas Jesus, ele faz uma alusão aqui à chegada da morte, da sua morte, né? Jesus aqui ele fez uma pequena referência acerca da sua morte, mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias, não é? Então, não dá para tentar acrescentar ao Novo Testamento, ao novo Evangelho de Jesus, o antigo sistema legalista, o antigo sistema do judaísmo. Seria remendar uma veste velha em um pano novo. Estragaria nas primeiras lavagens já estragaria tudo. Então Jesus ele foi bem enfático aí, ele deixou bem claro isso tudo, não é? Então, quando ele fala de odres também, de vasilha, né, que era feita de couro de animal, que servia para guardar e transportar líquidos, não é? Água, vinho, essas coisas. Mateus 9,17 ele fala. É como se Jesus estivesse dizendo: a minha graça já é bastante, a minha graça basta para vocês, para aqueles que lavaram suas vestiduras no meu sangue, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? O não jejuar, né? Não vai mudar muito. Não julgue impuro e imundo aquilo que eu purifiquei, o Senhor está dizendo, né? Ou ele poderia dizer: aqueles que está em mim, novas criaturas é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, né? Estes aqui são herdeiros da promessa. Estes aqui são pessoas, né, que constam seus nomes no livro da vida, né? Então, no Novo Testamento do meu sangue, nova aliança, novo concerto, como diz o Espírito Santo através do escritor aos Hebreus, capítulo 9, no versículo 16 ao 27, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá algum valor enquanto o testador vive. Jesus morreu e deixou uma grande herança a todos nós. Nós que somos salvos por ele e tornamos-nos filhos de Deus pela sua infinita graça, infinita misericórdia. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, não é? E é interessante, não foi consagrado sem sangue. O primeiro testamento, né? Ou seja, o Velho Testamento, ele foi consagrado através do sangue de animais. Tinha que ter a presença do sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, diz lá a palavra de Deus, todos os mandamentos segundo a lei, tomou sangue de bezerros e de bodes, com água e lã e púrpura e sope, né? E aspergiu tanto, né? O mesmo livro, como também sobre a cabeça do povo. Interessante isso. E dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos, né? E todos os vasos. Aí é um mistério, não é? E é interessante, né? E é interessante. Hoje o sangue de Jesus Cristo ele foi derramado sobre os seus vasos, instrumentos de uso do Espírito Santo, que somos nós. Deus não usa um templo morto mais, nós que somos agora usados pelo Espírito Santo. Quem é um vaso nas mãos do Senhor aí? Quem que é? Né? Somos nós. Então vamos pedir para que a unção do azeite do Espírito Santo nos encha, seja derramada sobre nós, né? E quase todas as coisas, segundo a lei, a Bíblia diz,
se explicam com sangue, se purificam com sangue, não é? E sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão nos céus assim se purificassem, né? Mas as próprias coisas celestiais são com sacrifícios melhores do que estes, não é? São purificados com o sangue de Jesus, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, né, do mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, né? Então, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário, diz lá em Hebreus, né, com sangue alheio, né? De outra maneira, é necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, diz a palavra de Deus, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então bastou um sacrifício, bastou a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do templo, o véu que separava, já não separa mais. E como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, pois disso o juízo, diz lá em Hebreus. Assim também, Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, oferecerá a segunda vez, né? Ele aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação, aos que seguram esperando a salvação. Jesus virá para aqueles que estão esperando, para aqueles que estão vivos na espera, estão alertas, não porque estão dormindo, né? Mas aqueles que estão vigilantes. Lá em Isaías 60, versículo 1, diz: levanta-te e resplandece, né? Porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre vós, sobre ti, sobre nós, né? Então, a alegria da nova mensagem não pode estar contida no legalismo judaico, né? No legalismo judaico, né? Mas do que o vinho fermentado pode ser mantido em odres velhos, né? Não deixem com que estraguem esta festa em que o noivo é o anfitrião e nós somos os seus convidados para entrar nas bodas com eles, né? Então, mantendo nossas lâmpadas acesas, né? Despertando se estivermos dormindo num sono, né? Desperta, ó tu que dormes, sede sóbrios, vigiais, não é? Porque eis que o noivo está chegando, aquele que há de vir virá, não tardará, diz a palavra de Deus. Então essa palavra que Deus tem para todos nós nesse dia de hoje. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, esse grande amor, um grande abraço a todos vocês. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo se ele falou com você.